Uniclac. Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dando sequência, vai dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico para te qualificar, para te deixar competitivo, preparado, tinindo daquele jeito, rumo à vitória e à sua aprovação. E a gente segue o caminho pela história do Brasil. Agora chegou a hora de tratarmos da Revolução de 1930, esse importante episódio histórico que assinala o fim da Primeira República, que também é conhecida como República Velha, e marca também o início da denominada Era Vargas. Então a gente vai entender quais são as principais causas, as motivações que levaram à ocorrência desse movimento chamado de Revolução de 1930, que, como bem sabemos, não foi essencialmente uma revolução. Foi um golpe de Estado que inaugurou a chamada Era Vargas no Brasil. Mas é sempre bom destacar que você precisa manter o foco total nos estudos. É verdade, é muito conteúdo para vencer. É uma batalha árdua, que tem que ser feito dia a dia. Mas motivação é assim, meu irmão. Motivação é igual banho. Todo dia você precisa de um novo, né? E de preferência 2 ou 3 por dia. Então, olha, motivação, se não tiver motivação, você tem que ter disciplina, mas foco total nos estudos. Senão o bicho pega. Vamos lá então, pessoal, começar nossa aula sobre a Revolução de 1930. Vamos falar sobre esse importante evento histórico que eu mencionei agora há pouco, no começo dessa nossa aula. Essa nossa aula vai ser muito produtiva. Pode me cobrar depois. Você vai aprender tintim por tintim. Você vai aprender nos seus mínimos detalhes que foi exatamente a Revolução de 1930. Vamos começar apresentando os antecedentes, os fatos históricos que vão desembocar nesse episódio. Porque você sabe que história é processo. História é um processo histórico, não é? É um processo de eventos que vão se sucedendo. Então, para entender por que cargas d'água aconteceu a Revolução de 1930, eu tenho que ter uma leitura muito mais aprofundada acerca das características políticas, sociais, econômicas do período. Que período é esse aí, professor? O período é a chamada Primeira República. Primeira República. Legal. Primeira República, gente, é o período que vai de 1889 até 1930. Bacana, professor, já sei isso aí, já internalizei essa informação. A Primeira República também é conhecida como República Velha. Aliás, esse termo República Velha foi criado pelo próprio Getúlio Vargas para identificar que o que veio na história do Brasil antes dele já estava ultrapassado, já estava carcomido pelo tempo. Bacana. Então, vai chamar a República Velha a Primeira República de República Velha porque ele vai dizer que ele é uma nova república no Brasil? Uma república nova? Sim, sem dúvida. Marcando uma nova era da história política nacional, que vai ficar conhecida como Era Vargas. Era Vargas. Entendeu? É fácil. Puxa vida, meu irmão, mas é fácil demais, muito fácil. É fácil.
se você prestar atenção e procurar entender o contexto, vai ser mamão com açúcar. Vai ser uma facilidade para você compreender esse processo. Mas vamos lá. Fatores sociais importantes que levaram ao desgaste político da Primeira República no Brasil. Vamos lá. Lutas operárias. Você viu em aulas anteriores aqui no LAC que durante a Primeira República formou-se um movimento operário no Brasil, que inicialmente era liderado pelo anarcossindicalismo e que depois, em 1922, passou a ter o comando do Partido Comunista Brasileiro, que foram realizadas algumas greves importantes ao longo desse período, a exemplo da greve geral de 1917, que a questão social era vista como caso de polícia no Brasil. Verdade, essa frase aí, a questão social é um caso de polícia, é atribuída ao presidente Washington Luiz, que é justamente o último presidente dessa fase republicana brasileira, da República Velha. Tá vendo como as coisas vão se ligando? É maravilhoso quando você está aprendendo a matéria, não é? Fala a verdade. Quando tudo parece estar claro e evidente, quando tudo está claro como água limpa, evidentemente. Fala, puxa vida, está tão límpido na minha mente. Estou começando a entender o processo, hein, professor? É assim que funciona. Outro movimento aqui que a gente pode considerar que vai abalar as estruturas da República Velha no Brasil é o tenentismo, o movimento da baixa oficialidade do Exército Brasileiro, os jovens tenentes que protestavam contra a estrutura oligárquica que predominava na política nacional, com fraudes, com corrupção, clientelismo, fisiologismo e diversos males para a democracia republicana brasileira. Exatamente. Muito bem. Temos as dissidências oligárquicas. Dissidências oligárquicas? Sim. Quais eram as oligarquias que comandavam a política nacional? Fácil, professor. Essa aí manda mais difícil, pô. Essa está muito fácil, quem não sabe? São Paulo e Minas. São Paulo, Minas, e tínhamos outras oligarquias que também comandavam, que também tinham peso político nacional, como Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Legal, tudo bem, são essas oligarquias. Mas só que você sabe que vigorou a política do café com leite durante a Primeira República, só que essa aliança política não é tão sólida quanto julga a nossa vã filosofia, não é verdade? Exatamente, aconteciam alguns litígios, algumas briguinhas, algumas rusguinhas. Vez por outra, era importante aparar essas arestas. Sim, é verdade. Então, aconteciam dissidências oligárquicas, não apenas envolvendo os principais estados, no caso São Paulo e Minas Gerais, que praticamente se alternavam na condição política, mas os outros estados também, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, não é? Ceará, que tinha um peso político importante também nesse contexto histórico aí brasileiro. Havia dissidências oligárquicas, havia rupturas internas que dificultavam aí esse predomínio oligárquico nacional. A dissidência de Minas Gerais, olha só, a dissidência de Minas Gerais para as eleições de 1930, eu vou até escrever aqui na nossa lousa mágica, eleições de 1930, quando nós tivemos o rompimento definitivo da política do café com leite. Aquele pacto oligárquico que havia entre São Paulo e Minas, acabou em 1930. Por quê, professor? Porque houve a dissidência de Minas Gerais. Minas Gerais vai se sentir traída por São Paulo e vai apoiar a oposição. Por que isso acontece? Isso acontece porque o último presidente desse período, Washington Luiz, lembra dele? Aquele da questão social, o caso de polícia. Washington Luiz, ao invés de indicar um candidato mineiro
para ser o seu sucessor, ele vai indicar um candidato paulista. Então, isso é visto como uma apunhalada pelas costas, né? De traição em relação a Minas Gerais. Então, Minas, se sentindo traída por São Paulo, vai romper definitivamente o pacto oligárquico, conhecido como política do café com leite, e vai se aliançar com os oposicionistas a São Paulo, que estavam lançando a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Tá? Temos também o peso feito pelas oligarquias não cafeeiras. As oligarquias não cafeeiras, você sabe, né? Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Bahia, toda essa galera aqui são oligarquias, o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, podemos esquecer do Rio de Janeiro, são oligarquias que não estavam definitivamente nesse contexto. Apesar do Rio de Janeiro ser uma área de cultivo de café, na verdade, quem orbitava como oligarquias centrais nesse processo, você sabe, São Paulo e Minas Gerais. Então, nós temos também outro aspecto, a oposição de setores médios urbanos. As camadas médias urbanas também não respaldavam a Primeira República, porque sabiam que era um governo marcado por fraudes, marcado por corrupção, improbidade administrativa. Claro que setores das camadas médias, sobretudo profissionais liberais, eram contra, faziam a oposição ao governo federal. E não podemos esquecer da formação da Aliança Liberal para concorrer às eleições de 1930. Aliança Liberal, anota aí no seu caderno, pessoal, toma nota que é importante. A Aliança Liberal era formada pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba, e recebeu o apoio, recebeu também, aglutinou-se a essas forças, Minas Gerais. Mas Minas Gerais não estava com São Paulo, professor? Estava até 1930, amiguinho. Mas em 1930, você sabe, né? São Paulo furou o olho de Minas Gerais, traiu Minas Gerais, então Minas Gerais vai apoiar a oposição. Quem é a oposição? Rio Grande do Sul e Paraíba, que lançaram a candidatura de Getúlio Vargas a presidente da República e João Pessoa a vice-presidente da República. Portanto, no pleito realizado no ano de 1930, concorreram à cadeira presidencial no Palácio do Catete os seguintes candidatos, representando a oligarquia cafeeira, o candidato Júlio Prestes, candidato da oligarquia do café, candidato oficial, apoiado pelo presidente Washington Luiz. E representando as oposições, o candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas. Está aí pronto para você. Está aqui, ó, pessoal. Veja aqui. Então, disputando a cadeira presidencial, ela puxa de lá, estica de cá. Júlio Prestes, candidato oficial, candidato da oligarquia cafeira. Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal, candidato das oligarquias oposicionistas. Muito bem. Aí temos o movimento de 1930. Movimento de 1930, né, que entrou para a história, conhecido como Revolução de 1930. Vamos entender aqui os antecedentes, vamos entender aqui o contexto histórico da época, isso é muito importante. O Brasil sofria ainda com os efeitos da crise de 1929. Crise esta que foi irradiada a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, causando falências diversas, causando desemprego massivo, estagnando completamente a economia dos Estados Unidos
e, por extensão, a economia capitalista do mundo, porque os Estados Unidos já eram a principal potência capitalista mundial e tinham investimentos em todo o mundo, investimentos em praticamente todos os cantos do mundo. E quando aconteceu essa crise imensa, claro que os Estados Unidos trataram de procurar se recuperar diante de um contexto tão nefasto, tão nebuloso como a crise de 29 e a Grande Depressão que a acompanhou nos anos subsequentes. E adivinhem os senhores, o Brasil foi atingido direto pela crise de 29. Claro, porque o Brasil exportava café para os Estados Unidos da América. Não é verdade? Claro, o Brasil exportava café para os Estados Unidos e para a Europa. E com os efeitos da crise, a compra do café limitou-se sobremaneira. Então isso provoca um abalo imenso na economia brasileira, que era sustentada basicamente pelas exportações de café. Então isso vai acabar gerando uma ruptura na política do café com leite. Porque, veja, no ano seguinte, ou seja, 1930, tivemos eleições presidenciais. E aí o presidente em fim de mandato, Washington Luiz, ele já temendo aí os efeitos maléficos da crise de 1929, ele vai indicar como candidato à sucessão presidencial o paulista Júlio Prestes. Mas aquela era a vez de indicar um candidato mineiro. Aquele rodízio, né? Aquela rotação, aquela alternância que era feita. São Paulo, Minas, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Agora era a vez de um mineiro governar o Brasil. Mas o paulista Washington Luiz vai insistir na candidatura do governador Júlio Prestes, porque ele acreditava que Júlio Prestes seria o presidente ideal para retirar o Brasil da estagnação econômica, retirar o Brasil da crise resultado direto da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e da queda das exportações de café. Então, com isso, Minas Gerais vai apoiar a oposição. Minas Gerais se sentiu traída. Minas Gerais acreditava que seria a hora de governar o Brasil, de ter o candidato a presidente. Como não teve, o que vai acontecer? Minas Gerais vai se aliançar com os opositores a São Paulo. No caso, a Aliança Liberal, Rio Grande do Sul, Paraíba e agora recebendo o reforço de Minas Gerais. Então nós temos aqui a formação da chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal é um bloco de forças políticas para concorrer à presidência da República, lançando Getúlio Vargas como candidato à presidência da República. Lembra que no slide anterior tinha lá dois cidadãos, aí, dois homenzinhos disputando a cadeira presidencial, puxa de cá, estica de lá, de um lado Getúlio Vargas, do outro lado Júlio Prestes? Aí aconteceram as eleições, 1930. Júlio Prestes, candidato oficial, candidato da oligarquia cafeeira. Vargas, candidato da oposição, candidato da Aliança Liberal. Aí eu faço aquela pergunta marota. Quem ganhou a eleição em 1930? Qual lado saiu vitorioso? Júlio Prestes ou Getúlio Vargas? É claro que foi Júlio Prestes. Quem saiu vitorioso foi o lado governista. O presidente eleito foi Júlio Prestes, até porque São Paulo tinha uma estrutura política muito mais bem assentada, né? E tinha a máquina governamental estava do lado de São Paulo. Então a vitória foi até certo ponto, até certo ponto facilitada pelo uso da máquina administrativa por São Paulo. Porém, pessoal, a Aliança Liberal não aceitou o resultado da eleição. A Aliança Liberal alegou a ocorrência de fraudes, que realmente, a bem da verdade, ocorreram fraudes.
Só que ocorreram fraudes tanto do lado de São Paulo quanto do lado da Aliança Liberal. Os dois lados fraudaram as eleições. Os dois lados usaram mecanismos ilícitos para tentar vencer aquele pleito. Só que São Paulo já tinha maior conhecimento, né, maior experiência nessa prática política fraudulenta. E saiu-se vitorioso. Tivemos a eleição de Júlio Prestes, candidato governista. Porém, a Aliança Liberal não reconhecia a vitória de São Paulo. E aí ocorreu um fato muito importante que vai mudar completamente os rumos da história nessa época, que foi o assassinato de João Pessoa. João Pessoa era o candidato a vice na chapa do Getúlio Vargas, você lembra disso? E ele foi assassinado por questões políticas locais, questões políticas ligadas à Paraíba mesmo. João Pessoa era governador da Paraíba. Foi assassinado em Recife, num restaurante. O assassinato de João Pessoa, por questões locais da Paraíba, não tinha nada a ver com São Paulo, não. Só que a Aliança Liberal vai usar este episódio como estopim para o início de um movimento militar, um movimento armado, que tinha o objetivo de derrubar o presidente Washington Luiz e impedir a posse do candidato eleito Júlio Prestes, alegando que a morte de João Pessoa teria sido encomendada pelo lado paulista, por Washington Luiz e Júlio Prestes. Então, o assassinato de João Pessoa é usado como um pretexto, o estopim para a deflagração da Revolução de 1930, está aqui os gaúchos amarrando os cavalos no obelisco, no centro do Rio de Janeiro. Olha só, a Aliança Liberal marcha em direção ao Rio de Janeiro e literalmente toma a cidade. Essa cena aqui dos gaúchos amarrando os cavalos no obelisco, no centro do Rio de Janeiro, simboliza o quê? Está dominado, está tudo dominado. Está dominado, está tudo dominado. É a conquista do poder. Aqui, o 3 de novembro de 1930, quando, definitivamente, você tem aqui a tomada do poder. Por isso que a Revolução de 30 não é uma revolução, na verdadeira acepção da palavra. É um golpe de Estado, é uma tomada violenta de poder, onde há a deposição do grupo que historicamente comandou a estrutura política nacional, ou seja, os grandes cafeicultores de São Paulo, e uma nova oligarquia chega ao poder, sendo comandada por Getúlio Dornelles Vargas. É o início da Era Vargas. Então, olha só, a Revolução de 1930 é um golpe. Olha aqui para essa imagem. Olha para essa imagem que o tio Ed traz para você para ilustrar muito bem a nossa aula. Está aqui o Getúlio Vargas puxando a cadeira da presidência da República, derrubando, olha quem que caiu de bunda no chão aqui, Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou a eleição. Ah, professor, vem cá. Ó. Júlio Prestes não ganhou a eleição de 1910? Sim. Júlio Prestes ganhou a eleição de 1910, meu amigo. Ganhou, mas não levou, ele não assumiu. Por quê? Porque Getúlio Vargas deu esse golpe e chegou ao poder. É a Revolução de 1930, onde Getúlio Vargas sai vitorioso. Olha aqui, ele aqui, ó, sendo carregado, sendo ovacionado, porque ele derruba do poder a oligarquia cafeeira. Então, como é que você pode compreender o conceito básico da Revolução de 1930? Muito fácil. A Revolução de 1930 foi um movimento político-militar
que contou com a liderança da Aliança Liberal, contou com o apoio de importantes setores das Forças Armadas brasileiras. É muito importante que você perceba isso. Os tenentes, por exemplo, o movimento tenentista, que historicamente esteve contra o predomínio oligárquico, a política do café com leite, vai apoiar Vargas aqui na Revolução de 1930. E esse apoio é fundamental para a chegada de Vargas ao poder, determinando aí o fim da Primeira República e o início da chamada Era Vargas. Vou repetir. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado desfechado por Vargas contra a velha oligarquia cafeeira, que determina o fim da Primeira República no Brasil e o início da Era Vargas. Como falaram aqui os revolucionários de 1930, seria uma espécie de refundação da República no Brasil. Então, os membros desse movimento vão criticar o movimento anterior, vão criticar o período que antecede a ascensão de Vargas, chamando esse período de República Velha. Perceba que este é um termo pejorativo, um termo que visava depreciar o período anterior. Então, a partir de agora, você tem uma República Nova, com Getúlio Vargas no poder. Por isso que é uma refundação republicana no Brasil. Vai batizar a Primeira República com o nome de República Velha, até como uma forma de legitimação da nova ordem política. E, neste momento histórico, Vargas vai buscar a adesão de novos segmentos sociais. O movimento tenentista, por exemplo, boa parte dos tenentes apoiou Getúlio Vargas na Revolução de 30. Alguns setores das camadas médias também vão apoiar Vargas na sua subida ao poder, estabelecendo uma nova ordem política brasileira, baseada no estado de compromisso. O que seria basicamente esse estado de compromisso? É o Estado assumindo o controle sobre política, economia e sociedade no Brasil. O Estado que vai fazer uma grande intervenção na economia para tirar o Brasil dos efeitos da crise de 29, salvar a economia cafeeira, diversificar a nossa economia, promover uma política de substituição das importações, promover uma política de incentivo à industrialização no Brasil, promover a aprovação das primeiras leis trabalhistas no Brasil. Este é o estado de compromisso que é proposto por Getúlio Vargas. Dentre as principais consequências do movimento, olha só, outra charge emblemática que nos ilustra muito bem o que foi a Revolução de 1930. Olha lá, Vargas ali de bombacha e bota, né, o traje típico de gaúcho, tchê. Vargas dando um bico na bunda ali de quem? Dos fazendeiros cafeicultores. Então, é a saída de uma oligarquia que durante muito tempo dominou a política nacional, a oligarquia cafeeira, e a chegada de novas oligarquias ao poder, porque Vargas também, vamos e convenhamos, vamos respeitar, né, pessoal? Vargas também era um líder oligarca lá do sul do Brasil. Perfeito? Então, como consequências do movimento, temos a recomposição do poder político na esfera federal, com novos atores na cena política nacional. Quem que são esses novos atores aí, professor? Os tenentes que apoiaram a Revolução de 30, que vão receber cargo de interventores. Quem que são esses interventores? São pessoas da máxima confiança de Vargas, que serão nomeados para governar os estados. Quando Vargas chega ao Palácio do Catete, quando consegue tomar o poder, através da Revolução de 1930, ele vai destituir todos os governadores dos estados brasileiros
E para esses estados vai nomear interventores federais. Interventores federais no sentido de se consolidar o poder político na esfera nacional. Para cada estado da federação, um interventor. E esse interventor era militar, eram os tenentes que apoiaram a Revolução de 1930. As oligarquias dissidentes também, não é? As oligarquias dissidentes, você pode citar Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não é? A própria Paraíba, as oligarquias dissidentes. E as lideranças industriais, porque Vargas, com seu estado de compromisso, vai promover um incentivo gradual da industrialização do Brasil, principalmente durante a fase ditatorial da era Vargas, que vai de 1937 a 1945, conhecido como Estado Novo. No Estado Novo, ocorreu a criação das indústrias de base no Brasil. A CSN, de 1941, e a Companhia Vale do Rio Doce, de 1942. Então, há um domínio das elites brasileiras e o controle do capital, também com a ação do Estado. Uma característica importante que nós não podemos esquecer é a grande intervenção do Estado na economia. Anotem aí no seu caderno. Durante a era Vargas, nós tivemos como característica uma característica bem visível, bem emblemática desse período, foi o chamado nacionalismo econômico. Nacionalismo econômico, grande intervenção do Estado na economia, principalmente com a criação de empresas estatais. Beleza? E também temos uma relativa concessão de direitos aos trabalhadores. Então, a questão social, que até a República Velha era vista como uma questão de polícia, na era Vargas vai ser vista como uma questão de política. Questão de política. Os primeiros benefícios, os primeiros direitos dos trabalhadores foram feitos na era Vargas. A legislação trabalhista no Brasil foi criada durante a era Vargas. Ainda no governo provisório Vargas já foram aprovadas as primeiras leis trabalhistas. E como desdobramentos importantes no processo de industrialização, nós tivemos uma reorientação econômica no Brasil. Vargas incentiva a diversificação de nossa economia, mas também incentiva a industrialização do nosso país. A indústria pesada é criada durante a era Vargas. Há, portanto, uma luta, um projeto de governo, um projeto do Estado brasileiro durante a era Vargas, de superar a dependência do café. A tal da café-dependência é gradativamente sendo trabalhada. De que maneira? Diversificando a pauta das exportações brasileiras e incentivando outras atividades econômicas, a exemplo da indústria. Há um alinhamento com a burguesia industrial também, há uma política de substituição das importações ainda durante o governo provisório de Vargas, o governo provisório que foi de 1930 a 1934, já há um incentivo nessa política de substituição das importações, os investimentos nas indústrias de base no Brasil, com a criação da CSN, criação lá da Vale do Rio Doce, já na época do Estado Novo, pessoal. Porque é importante a gente lembrar sempre que a era Vargas é um período bastante longo, é um período significativo de tempo. Começou em 1930 e só teve fim no ano de 1945. Portanto, são 15 anos ininterruptos de Vargas no poder, de Vargas comandando a política nacional. A era Vargas, por sua vez, é subdividida em 3 períodos. O primeiro chama governo provisório.
vai de 1930 até 1934. O segundo período é chamado de governo constitucional. O governo constitucional se estende de 1934 até 1937, quando Vargas deu outro golpe de Estado e implantou uma ditadura chamada de Estado Novo, período que se estendeu até 1945. Portanto, são 15 anos da presença de Vargas na presidência da República, 15 anos subdivididos em 3 períodos: governo provisório, constitucional e Estado Novo. Muito bem. Agora, o que a gente tem ainda aí? Vamos fazer exercício, meu querido. Vamos fazer exercício para a gente fixar mais ainda o que a gente estudou na aula de hoje, quando a gente falou sobre a Revolução de 1930. Vamos lá para a primeira questão, padrão CESP. Olha só. As crises que se multiplicaram na década de 1920 do século passado anunciavam o colapso da Primeira República, processo que se completou com a Revolução de 1930. Que crises são essas aí da década de 20, pessoal? Você pode citar as greves operárias, o movimento tenentista, não é? Com a revolta dos 18 do Forte, a rebelião tenentista em São Paulo, a Coluna Prestes, o surgimento do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Então, são várias crises que se multiplicaram na década de 1920 e que abalaram completamente as estruturas da política vigente durante a Primeira República no Brasil, cujo complemento, cuja culminância se dá com o advento da Revolução de 3 de outubro de 1930. Bacana! Essa afirmação está corretíssima. Certa, anota aí, certa resposta aqui na primeira questão. Segunda questão, a Era Vargas teve início com a vitória do político gaúcho nas eleições de 1930. Pessoal, o que marca o início da Era Vargas? Fácil, professor. O início da Era Vargas é a Revolução de 1930. Quando Vargas dá um golpe de Estado, derruba a oligarquia cafeeira e se instala no poder, no Palácio do Catete. Essa aí qualquer um sabe. Então, se Vargas chegou ao poder através da Revolução de 30, através de um movimento político-militar, ele não chegou pela via democrática, não. Ele não chegou através de eleições, porque nas eleições de 1930, Vargas perdeu para o candidato Júlio Prestes. Então, essa afirmação está errada. Perfeito? O início da Era Vargas é a Revolução de 1930, porque nas eleições desse mesmo ano, Vargas perdeu. Terceira questão, a Revolução de 1930 deu início à Era Vargas, 1930 a 1945. Período assinalado pela abertura do país ao capital internacional, pela opção por um caminho político que se afastava do totalitarismo fascista em voga na Europa naquele contexto histórico. Bom, pessoal, essa afirmação aqui, essa questão aqui da CESP-UNB, está falando, então, que Vargas abriu nossa economia para a entrada do capital externo. É correto? Não, professor. O senhor mesmo falou que uma das características mais fundamentais da política e da economia durante a Era Vargas foi a adoção de um nacionalismo econômico, intervenção do Estado na economia. Então, quando a afirmação nos diz que Vargas promoveu uma abertura econômica, está mentindo para nós, mas não nos pegou. A outra coisa aqui que fala nessa afirmação, fala que Vargas não adotou uma postura totalitária, com características até mesmo, até certo ponto, fascistas de governo. Errado também.
Acabei de falar para vocês que a última fase da era Vargas é chamada de Estado Novo, um período ditatorial, que havia censura à imprensa, que havia culto ao líder, culto à personalidade de Vargas. Foi criada o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, foi feito perseguição aos opositores do regime, principalmente os comunistas. Então, houve um governo ditatorial também, sob o comando de Vargas. Portanto, essa afirmação, tudo isso que eu falei, foi só para te dizer que essa afirmação está errada. Próxima questão, vamos conferir aqui. Em 3 de outubro, eclodiu a Revolução de 1930, pondo fim à República Velha. Dentre as causas deste episódio histórico, destacamos a alternativa a vitória da oposição nas eleições e o temor de revanchismo nas oligarquias derrotadas. Pessoal, nada disso. Quem que venceu a eleição de 1930? Foi a situação com Júlio Prestes ou foi a oposição com Getúlio Vargas? Foi a situação, professor, foi Júlio Prestes, que Vargas perdeu a eleição em 30. Então está errada essa afirmação, A está incorreta. Letra B, a dissidência das oligarquias nas eleições de 1930, fortalecendo a aliança liberal derrotada, contudo, pela fraude da máquina do governo. Verdade, essa afirmação está correta. Afirmação correta aqui, está certo isso aqui, não é, pessoal? Houve a dissidência das oligarquias, Minas Gerais foi apoiar a Aliança Liberal, que mesmo assim foi derrotada porque São Paulo contava com o apoio da máquina do governo e fraudou aquele pleito eleitoral. Letra C, o programa da Aliança Liberal não identificado com as classes médias urbanas. Não, o programa da Aliança Liberal conjugava com muitos preceitos considerados importantes para a classe média. Perfeito? Como, por exemplo, o combate às fraudes eleitorais, a criação da justiça eleitoral, instituição de voto secreto. Letra D. A sólida situação econômica do núcleo cafeeiro no início da década de 30. Gente, como é que o núcleo cafeeiro ia ter uma sólida situação financeira se o Brasil e o mundo inteiro, praticamente, sofriam os efeitos da crise de 1929 e da Grande Depressão que a acompanhou? Não dá, né? E letra E, o apoio dos jovens militares tenentistas à política oligárquica nos anos 20. Não, gente. Os jovens tenentes combatiam a política oligárquica ao longo dos anos 20. E parte desses tenentes apoiou Vargas na Revolução de 1930. Próxima questão, vamos lá. Getúlio, olha só, tem uma oração aqui, gente, o Padre Nosso dos Revolucionários. Então vamos respeitosamente fazer essa oração. Getúlio Vargas, que estais no Rio Grande do Sul, glorificada seja a vossa luta, venha a nós a vossa força, seja vitoriosa a vossa causa, assim no Sul como no Norte. Perdoai as nossas covardias, assim como nós perdoamos aos legalistas. Não nos deixai cair em poder de Washington Luiz e livrai-nos de Júlio Prestes. Amém. Esse é o Padre Nosso dos Revolucionários. Bom, isso tudo para ilustrar o que foi a Revolução de 30. Evidentemente que esse aqui é um panfleto de apoio à causa revolucionária, de apoio a Getúlio Vargas. A causa revolucionária em 1930 estava vinculada, alternativa A, ao fato dos aliancistas não aceitarem a derrota nas urnas e defenderem abertamente a revolução, liderados por Antônio Carlos. Errado, pessoal, errada essa afirmação. Professor, mas o senhor não disse que a Aliança Liberal
não aceitava a derrota, não reconhecia que havia sido derrotada nas eleições? Sim, eu disse. Mas não havia um consenso entre os membros, entre as lideranças da Aliança Liberal, quanto a se fazer uma luta armada pelo poder. Isso só aconteceu, pessoal, por conta do assassinato de João Pessoa. Diante do assassinato de João Pessoa, o governador da Paraíba, e do clamor popular que se formou naquele contexto, o próprio Antônio Carlos falou, poxa, façamos a revolução antes que o povo a faça. Perfeito? Letra B, a prisão de João Pessoa por agentes do governo federal. Não, João Pessoa acabou sendo assassinado por questões políticas locais, questões políticas que diziam respeito ao estado da Paraíba, e não à disputa eleitoral presidencial. Letra C, a vitória aliancista nas eleições, gerando a retaliação da oligarquia cafeeira paulista. Não. Quem venceu as eleições não foi a Aliança Liberal. Quem venceu a eleição foi a oligarquia cafeeira com Júlio Prestes. Letra D, o rompimento do pacto entre oligarquia cafeeira e militares tenentistas. Não, peraí, os tenentes sempre foram contra o pacto oligárquico, sempre foram contra o predomínio oligárquico. A política do café com leite, as fraudes, a corrupção. Os tenentes apresentavam uma outra proposta política, influenciada pelo positivismo. E a alternativa E, evidentemente, por exclusão, já é a nossa alternativa correta. A eleição do candidato oficial, Júlio Prestes, acusado de fraude, e as perseguições políticas lideradas por Washington Luiz contra os aliancistas. Essa é a resposta correta, alternativa E de Edenilson. Próxima questão, número 6. É um homem calmo numa terra de esquentados, um disciplinador numa terra de indisciplinados, um prudente numa terra de imprudentes, um sóbrio numa terra de esbanjadores, um silencioso numa terra de papagaios. Érico Veríssimo está falando de uma personagem importante aqui para a Revolução de 30. Você sabe quem é, né? Érico Veríssimo também era gaúcho, né? Escritor Érico Veríssimo, do Tempo e o Vento. Grande Érico Veríssimo, pessoal. Está falando de quem aqui? Quem que é o homem calmo numa terra de esquentados? Seu GG, Getúlio Vargas. A descrição refere-se ao líder da Revolução de 1930, Getúlio Vargas, que chegou ao poder através, olha que questão interessante, e que pode cair na sua prova. Pode ter uma questãozinha abordando um item da forma pela qual Vargas chegou ao poder. E aí você vai assinalar o quê? Que Vargas chegou ao poder através de um golpe de Estado, uma tomada violenta de poder, conhecida como Revolução de 1930. Então vamos lá. Vargas chegou ao poder através da vitória nas urnas sobre o candidato oficial Júlio Prestes? Claro que não, Vargas foi derrotado nas urnas em 1930. A alternativa B, do movimento armado que se seguiu à derrota da Aliança Liberal nas eleições, agravada pelo assassinato de João Pessoa. Maravilha! Resposta certa. Letra C, da coluna Prestes e do apoio incondicional à liderança tenentista? Nada a ver, pessoal, até porque Prestes não apoiou Vargas na Revolução de 30. Parte dos tenentes que haviam participado da coluna apoiaram Vargas, mas a outra parte não. Letra D, da formação de um grupo homogêneo, olha lá, grupo homogêneo, composto de novas lideranças políticas e sem vínculos com as velhas oligarquias. Para com isso. É um grupo heterogêneo, pessoal, que vai chegar ao poder e que vai dar início à era Vargas. Um grupo formado por tenentes, por elementos da classe média, elementos ligados aos industriais,
O próprio Vargas, puxa vida, Vargas chegou a ser ministro. Vargas chegou a ser ministro do Washington Luiz. É verdade. Vargas chegou a fazer parte da pasta ministerial do presidente que ele mesmo ajudou a derrubar. Então, Vargas já tinha ligação com as velhas oligarquias. E não podemos esquecer que Vargas era um oligarca. Era um latifundiário lá de São Borja, fazia parte das oligarquias gaúchas. E a alternativa E, da definição de uma política voltada exclusivamente para o setor agrário, atingido pela crise do café. Nada disso. Vargas incentivou uma diversificação da economia brasileira, inclusive criando as indústrias de base ao longo da década de 1940. Então tá aí, pessoal. A correta era a letra B do movimento armado que se seguiu a derrota da Aliança Liberal nas urnas, agravada pelo assassinato de João Pessoa, que era o vice na chapa de Getúlio Vargas. Ainda temos mais uma questão para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula. Em 3 de outubro de 1930, eclodiam movimentos militares em Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. No Sul, o movimento deu-se sob a palavra de ordem Rio Grande, de pé pelo Brasil, sob o comando do próprio Getúlio Vargas. Em 24 do mesmo mês, um pronunciamento militar depôs o Washington Luiz, que partiu para o exílio. Finalmente, em 3 de novembro, Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório, reafirmando o programa da Aliança Liberal. Em todo o país, comemoraram-se a queda de Washington Luiz e a vitória militar da Aliança Liberal. Porto Alegre viveu uma verdadeira apoteose cívica. Automóveis cruzavam a cidade, carregados de jovens e senhoras. Acionando as buzinas, saudações republicanas choviam de todas as partes. Lenços vermelhos e brancos eram agitados febrilmente. As sirenes dos navios tocavam sem parar. Uma citação de Breve História do Rio Grande do Sul, de Mário Maestre, Passo Fundo, editora Universidade de Passo Fundo, 2010. Muito bem, está falando sobre a Revolução de 30. O texto citado refere-se à Revolução de 1930. Sobre esse contexto, considere as afirmações. Primeiro item, vamos conferir a questão legal. Beleza. Item 1. O programa da Aliança Liberal refletia as aspirações das classes dominantes regionais não associadas ao núcleo cafeeiro e tinha por objetivo sensibilizar a classe média. Verdade. Afirmação certa. Vou colocar aqui que está correta essa afirmação. Certo. O programa da Aliança Liberal conjugava aí com as aspirações das oligarquias dissidentes, não é? E também visava ter o apoio da classe média urbana. Item 2. Um novo tipo de Estado nasceu após 1930, centralizado, promotor da industrialização e voltado a atender os interesses da classe trabalhadora urbana. Certa resposta, pessoal. Intervenção do Estado na economia, você lembra que é o Estado de compromisso, não é? Estado de compromisso, intervenção na economia, criação das primeiras leis de trabalho, incentivo para a industrialização do Brasil. Item 3. Os revolucionários, liderados por Getúlio Vargas, implementaram amplo projeto de reforma agrária. Amplo projeto de reforma agrária. Pegadinha do malandro. Claro que não. Para com isso. Errado. Errada essa afirmação. Pessoal, não mexeu na estrutura agrária do Brasil, não. Nada disso. Então, está correto o que se afirma em 1 e 2, né? 1 e 2 apenas. Onde é que está a resposta correta? Está aqui na letra D.
Letra D de dado. 1 e 2 está correto. Muito bem. Então, o recado é o seguinte, pessoal. Cedo ou tarde, seu esforço será recompensado. Confie. Então, vamos lá. Cedo ou tarde, o seu esforço será recompensado. Confie. Você que estudou firmemente, que acompanhou essa aula do começo ao fim, você realmente está imbuído de um ideal de conseguir ser aprovado. Sem dúvida alguma, você está se preparando para isso. Confie que a sua hora vai chegar, a sua vitória não tardará, porque você vai fazer por merecer. Um grande abraço a todos, não se esqueça de curtir essa nossa aula, porque isso é muito importante. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco, qualquer dúvida, manda o seu e-mail que eu vou responder imediatamente para você. Porque aqui no LAC a gente não brinca em serviço, a gente está aqui para fazer a melhor preparação para esse concurso, buscando a sua aprovação. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Clique lá